Olá a todos, espero que vocês estejam me ouvindo. Hoje eu tenho a honra de coordenar a live da Sociedade Paulista de Reumatologia. É um prazer para mim. E a gente vai falar um tema são lesões no esporte, como a gente vai lidar com esse imprevisto. Sim, pessoal, é um imprevisto porque se a gente for ver, quem gosta de praticar esporte, quem faz atividade física regularmente, detesta ter que parar quando se lesiona. Então é um pouco sobre. Felizmente, assim, as ciências do esporte hoje têm um monte de ferramenta para lidar com isso e minimizar esse tempo em que o atleta, seja ele recreativo ou profissional, ele volta rapidamente ao esporte. Eu estou aqui hoje com o Tiago Bozo. O Tiago, ele é um fisioterapeuta formado pela Universidade de São Paulo. O Tiago também fez especialização tanto em fisioterapia clínica quanto esportiva no Centro de Trauma Ortopedia da Universidade Federal de São Paulo, e ele é extremamente especializado nessa área do esporte e membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Lima, tenho duas formações, sou reumatologista, e depois de fazer reumatologia, eu fiz doutorado na área de medicina do esporte, me tornei médica do esporte, sou especialista na área, e no Hospital das Clínicas, na USP, eu trabalho com uma linha de pesquisa de exercício físico e esporte, voltado para pacientes reumatológicos e para a população geral. Bom, acho que o Tiago já entrou. Boa noite, Tiago. Obrigada aí pela Boa noite, tudo participação. bem? Boa Tudo noite, tudo bom? bem? Boa noite para todos os internautas. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa live aí. E o que a gente puder trocar de informação, experiências, acho que esse é o maior intuito aí desse nosso encontro aí no dia de hoje. Exatamente. Então, Tiago, começo perguntando: o que é a fisioterapia esportiva? A fisioterapia esportiva é uma área da fisioterapia aí que a gente pensa no tratamento, no melhor manejo para um praticante de atividade física, né? Um esportista. Então, a gente pode agir tanto na reabilitação ou quanto na prevenção de lesões, né? E a nossa reabilitação sempre vai ser com o objetivo de recuperar esse atleta a um nível pré-lesão, antes dele ter se machucado, no melhor tempo possível, porque a gente sabe quanto é custoso, tanto para o patrocinador, para o próprio atleta ficar afastado, quanto que ele pode perder, competição, treino, quanto isso atrapalha a rotina de treino, da melhor maneira possível e segura, né? E a outra vertente seria a gente prevenir essa lesão, pensando principalmente na modalidade que ele pratica, intensidade, tudo aí você faz um planejamento de prevenção para a lesão. Então, a fisioterapia esportiva estaria mais ou menos nessa toada aí de princípios, né? Então, assim, não é só o atleta profissional que vai se beneficiar da fisioterapia do esporte, certo? Não, qualquer praticante de atividade esportiva vai ter o seu benefício. Lógico que a gente leva em consideração o nível de competição, porque é o nível de estímulo que a gente também tem que dar para ele, o prazo, né? Então, todo mundo que faz alguma atividade física ou se machuca ou quer se prevenir, pode e vai se beneficiar com a atuação do fisioterapeuta esportivo, Uhum, esportiva. uhum. Seria E, nesse aspecto. me conta uma coisa, como é que, como é que acontece a lesão esportiva? O que que é exatamente a lesão esportiva? Eu gosto de pensar assim que a lesão esportiva está muito associada com a capacidade e a demanda do tecido que vai receber. Então, um certo tecido, uma certa articulação, um certo organismo por inteiro está, conforme o treino, conforme a biomecânica, conforme diversos fatores, apto a receber um certo tipo de carga, de uma sobrecarga. A partir do momento que exagera, ou você tem um fator externo, que não está muito, fatores traumáticos e traumáticos, você pode estar sujeito a essa lesão esportiva, né? Que a gente pode tentar definir assim.
Uhum, uhum. Seria mais nesse aspecto que eu penso. E eu acho interessante agora, assim, que a gente já, nós dois já estamos aqui, já tem bastante internauta, bastante seguidor aí acompanhando a gente. Aqui a live está aberta para perguntas, tá, gente? Perfeito. E O, aproveitando que você me perguntou sobre quando você indica a fisio, quando um paciente chega, você acha que é o caso de passar por um especialista em fisioterapia esportiva, quando você como médica? então, eu acho assim, a gente tem as lesões agudas, traumáticas, e as lesões que a gente chama por overuse, ou lesões de esforço repetitivo. Eu acho que nas duas modalidades cai bem um acompanhamento junto com o fisioterapeuta. Na verdade, assim, essa área do esporte ela é muito voltada para o multidisciplinar, né? A gente sempre trabalha em grupo, não tem esse trabalho isolado. Então, nas lesões agudas, eu acho que o fisioterapeuta ele vai ajudar a minimizar esse componente de dor, de inflamação, de restrição, e ao mesmo tempo vai impedir que os outros tecidos fiquem em desuso no período da lesão. E nas lesões de overuse, de repetição, a gente precisa primeiro entender qual é o mecanismo de lesão propriamente dito, e em cima disso, pedir para o fisioterapeuta atuar da biomecânica, ajudando a correção do gesto esportivo, corrigindo os desbalanços musculares que, porventura, geralmente eles acabam acontecendo, e é um trabalho que vai de etapas, né? Desde a etapa 1, que é a lesão aguda, passando por fase inicial, fase de recuperação ativa, primeiro um treino, uma reabilitação mais inespecífica de manutenção aeróbica de força para até direcionar para o gesto esportivo. Então, acho que, enfim, sempre que você tem uma lesão esportiva, é fundamental o papel do fisioterapeuta. A gente já tem aqui uma Perfeito. pergunta do Fábio Jennings. Ele pergunta aqui para a gente, para o Tiago, qual é o nível de evidência dos tratamentos com os meios físicos no esporte, né, Tiago? Que é uma coisa assim, muitas vezes o leigo ele acha que fisioterapia é só meio físico, né? Que não tem mais nada além disso a fazer, mas realmente é uma pergunta que ele faz. Os meios físicos, eles funcionam na fisioterapia A realmente? Em gente que sabe momento se que usa? nas lesões agudas, né, principalmente traumáticas ou até mesmo lesões musculares, a gente tem aquele protocolo que é o famoso full price, né, que você protege, você põe o gelo, você faz a compressão, às vezes até a elevação do membro, aí depende muito em qual membro foi, qual o tipo de trauma, né? Mas a crioterapia, então, seria recomendado nesse aspecto, né? Pensando em outros recursos, né, meio físicos que a gente usa, como tem os famosos, o laser, que a gente usa bastante em situações anti-inflamatórias, ou até mesmo para analgesias, para recuperação tecidual, acelerar essa recuperação tecidual. O ultrassom tem algumas evidências de fratura por estresse, a gente acaba usando também em modo estacionário para acelerar a consolidação óssea. Tem a parte da eletroterapia, que tanto em pós-operatório, o paciente que fez uma reabilitação do LCA, já que a gente está falando de futebol, que é uma lesão que às vezes está comum, a gente entra quando pós-cirúrgico, o quadríceps principalmente, tem uma hipotrofia muito considerável. Então, só o estímulo, pelo edema que ele vai ter em joelho, a gente não consegue. Então, a gente entra com a eletroterapia auxiliar nesse fortalecimento. Já tem bastante evidência nesse aspecto. E também tem a parte da analgesia, das correntes analgésicas, que também a gente acaba utilizando. E aqui vem aqui a pergunta do Fábio. E o Neymar, ele volta? Eu sabia que ia chegar a esse ponto, a essa pergunta. Como é que é? Vamos falar um pouco das lesões de tornozelo, que são tão comuns nos entorses no futebol. Eu acho assim, no caso do Neymar, pelo que eu vi assim, a gente tem muita pouca informação do que aconteceu de verdade, né? Quais ligamentos romperam, sabe que teve um edema ósseo e um rompimento, um estiramento do complexo lateral. Então a gente não sabe dos 3 ligamentos, tal fibular anterior, calcâneo fibular e tal fibular posterior, quais foram comprometidos, se ele já tinha
esses ligamentos íntegros antes ou não. Então, acho que tudo isso influencia para um palpite de vai voltar ou não, que é muito difícil a gente dar, né? Sem saber exatamente como tá, o que ele tá sentindo de dor, como é que tá o inchaço, como é que tá a função motora dele, se ele tá mexendo com dor ou não. Então, mas é acreditar que ele São, está muito bem assessorado, está fazendo uma fisioterapia intensiva, né? Eu acho que isso auxilia, que é o que diferencia, às vezes, o nosso tratamento convencional do dia a dia, que a pessoa que teve um entorse vai vir 3 vezes na semana, ele está fazendo 3 períodos, 4 períodos de estímulo, então tudo isso favorece uma reabilitação mais precoce, né? Então, porque é uma coisa importante mesmo você ressaltar, e essa diferença da gente fazer uma reabilitação no entorse de tornozelo em um atleta amador de um atleta profissional. O atleta profissional ele fica 24 horas por dia por conta do esporte. Nós, meros mortais, aí que gostamos ou de jogar um tênis, ou o beach tênis, que está muito em alta aqui agora, quando se lesiona, muitas vezes o atleta pode achar que está demorando um pouco mais para se reabilitar de uma lesão ligamentar, mas é lembrar isso, né? A gente faz outras coisas na vida, trabalha, tem filhos, leva na escola, etc., e não pode fazer essa reabilitação tão intensa. Além disso, o basal de um atleta profissional, do nível desses atletas da seleção, eles já têm um biotipo, uma estrutura muscular, uma capacidade de recuperação em função de um aporte nutricional extremamente ajustado. Então, dormem bem, a gente esquece o papel importante do sono na reabilitação das lesões esportivas. O sono é fundamental, é o laboratório, né? É a oficina de recuperação que a gente tem na hora de dormir. Tanto que um dos fatores que a gente investiga quando um atleta, seja amador, seja profissional, começa a se lesionar com muita frequência, é se essa pessoa tem algum distúrbio de sono, porque um sono não reparador, por si só, é suficiente para ser um retardo de reabilitação. Temos aí aqui outra pergunta chegando. Como da Nafice, como um atleta amador, esses atletas de final de semana, podem prevenir as lesões esportivas? Bom, eu acho que esse aí eu vou responder junto com você também, Thiago. lógico. A primeira coisa é o que a gente estava justamente falando. Procurar ter uma base muscular ajuda. Então, acho que o primeiro passo é tentar manter todos os grupamentos musculares em movimentos, né? Embora seja melhor fazer um esporte no fim de semana do que não fazer nada, porque antigamente tinha-se muito medo do atleta de final de semana, dele infartar, dele morrer, tinha essa coisa do guerreiro do fim de semana. Hoje as associações médicas de medicina do esporte recomendam, realmente vale mais a pena você treinar, nem que seja uma vez por semana, do que não treinar de jeito nenhum. Mas vale ressaltar que cuidado com o que você vai fazer no final de semana, como a doutora Nafis está perguntando, se você vai passar a semana inteira sentada na frente de um computador, ou sentado na frente de um computador. Você pode não estar com a estrutura muscular preparada, a agilidade para isso, e você vai lá fazer de novo. Eu estou implicando com beach tênis, mas é um esporte que a gente tem visto que tem muita lesão. Você vai lá e joga um beach tênis no final de semana, sem musculatura, ou sem core, sua lombar vai ficar doendo, você aumenta a chance de ter uma entorse de tornozelo, de machucar o seu tendão no ombro. Então, acho que o primeiro passo é ter uma massa muscular mínima, tá? Para não se lesionar. Você lembra de mais alguma coisa, Thiago? Não, eu acho que isso é acho que um pré-requisito aí fundamental, né? E ver o quanto que ele já tem experiência nesse esporte, né? A habilidade, né? Porque sempre que você está aprendendo, o seu corpo está em constante mudança, né? Então, movimentos diferentes, um exemplo do beach tennis, um saque diferente, uma recepção diferente, tudo isso você vai se sobrecarregar, né? Então, é importante, nesse aspecto, você buscar na literatura a epidemiologia do esporte, ó, esse esporte faz tal lesão, mais em uma tendinopatia, entorse, enfim, se você pesquisar, e em cima disso,
pelo menos na parte aqui puxando mais para o meu lado, assim, fazer exercícios que previnam esse tipo de lesão, lógico. Se você já faz uma avaliação mais profunda de biomecânica, considerar, ó, já tive um histórico de entorse, então, tudo isso alguns são sinais para você falar, ó, é importante eu prestar atenção nesse tornozelo, ó, já tenho um problema de histórico lombar, então vamos pensar no core, enfim, algumas alternativas aí que puxando o histórico do próprio praticante e até o quanto ele quer se dedicar para isso, né? Aí acho que é importante para a prevenção de lesão e fazer uma coisa mais personalizada ou para um grupo, né? Ou para uma pessoa só mesmo. Uhum, exatamente. Nesse aspecto, assim, além dessa questão muscular, é importante que a pessoa, à medida, como você está falando, à medida que ela decida por fazer algum esporte, realmente não fazer isso da cabeça dela, procurar na medida do possível ter a ajuda de um profissional de educação física para aprender os gestos esportivos, né, a biomecânica, para executar o movimento de maneira correta. Isso tanto para o esporte quanto para as modalidades de academia também, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas que entram muito empolgadas fazendo musculação e acabam se lesionando. Mas sempre vale ressaltar, pessoal, que é muito mais benéfico tentar fazer alguma coisa do que ficar 100% sedentário. O sedentário é a pior parte. E do jeito que a gente está falando aqui, parece que a gente está falando em lesão esportiva só para quem é saudável e faz esporte. Não, os pacientes com doenças reumatológicas também, guardadas as devidas proporções, dependendo da doença que o paciente tem, da limitação, eles podem e devem fazer também praticar esporte, fazer exercício físico dentro do possível. Outras perguntas chegando aqui da Rita. Posso aproveitar só Oi. um insight? Assim, você já falou de educador físico, o importante da nutrição, assim, eu como fisioterapeuta, você como médico, como é que você acha que a equipe multidisciplinar é importante no manejo de um atleta tanto de alto rendimento quanto um atleta amador, enfim, assim, qual você acha a importância disso, assim? Aproveita só para a gente depois ir para outras perguntas, assim. Então, exatamente, né? Assim, hoje cada vez mais a gente está vendo que as pessoas comuns estão se engajando em modalidades estão até mais competitivas, né? Buscando performance. A gente vê isso no triatlo, no ciclismo, na corrida de rua, na maratona. E à medida que a pessoa vai se empolgando e vai melhorando, ela não vai buscar só a saúde, ela vai querer também um pouco de performance, ela vai querer competir com ela mesma, ela vai querer ficar igual aos amigos dela. Aí, nesse caso, vale a pena você montar uma equipezinha multidisciplinar, ou você como médico, né, seja reumatologista, ortopedista, médico do esporte, ter um contato com o treinador dessa pessoa, rastrear e fazer uma coisa que a gente chama em medicina do esporte, que é avaliação pré-participação, que é uma consulta voltada para o início de temporada para saber, bom, quais são os seus objetivos? O que você quer fazer esse ano? Você tem tido algum sintoma de dor? Você tem tido alguma dificuldade? Você teve Covid? Como é que está a sua alimentação? Essa é uma consulta, uma avaliação pré-participação. Aí, a partir dessa consulta, você vai engajar nutricionista, fisioterapeuta. Hoje mesmo, por exemplo, no consultório, eu atendi uma triatleta que fazia triatlons olímpicos, que são triatlons mais curtos, com distâncias menores, e ela resolveu partir para um meio Iron, que é uma forma de triatlon de endurance, muito de maior duração. A parte aquática do triatlon, no caso dessa moça, é feita na água, no mar. E ela me confessou para mim, Fernanda, me ajuda porque eu nado mega bem na piscina, mas eu morro de medo de mar. Mas eu quero enfrentar isso. Então, assim, é a hora que você aciona. Puxa, talvez um psicólogo do esporte com uma formação em terapia cognitiva comportamental possa ajudar essa atleta a superar esse medo. E assim a gente vai conversando com a equipe multidisciplinar. Perfeito. Bom, uma das perguntas, então, aqui da Rita é se o Pilates também ajuda na reabilitação, Thiago. Eu acho que, assim, é uma ótima ferramenta complementar ao processo de reabilitação, assim, porque a gente sabe que o Pilates, em alguns casos, ajuda na diminuição de dor, ele promove uma consciência postural e corporal boa para a pessoa, né? Então, para quem é um praticante de atividade física, é importante você ter uma consciência postural e corporal.
Além de ativação o conceito do Pilates chama de powerhouse, né? Que seria a ativação do core, você manter tudo estabilizado, segmentado de uma maneira correta. Você tem bastante exercício de alongamento ativo, então você consegue melhorar a qualidade do alongamento, da fibra muscular. Então, para mim é uma ótima ferramenta assim, complementar se você tiver num processo de reabilitação, complementar, lógico. Tiver num processo agudo, assim, tem todo o momento correto de tudo isso. Mas, para mim, super válido. Eu acho sensacional o Pilates como uma ferramenta para criar consciência corporal de alguns atletas e a noção mesmo de trabalhar simultaneamente grandes grupos musculares, né? Muitas vezes você vê que a pessoa se machuca porque ela ativa de forma isolada determinado grupo muscular e não funciona como uma cadeia como um todo, né, Thiago? E parece às vezes uma coisa boba de até respirar. Que às vezes a pessoa faz É. tanta coisa e não respira. E no esporte, às vezes também acaba não respirando, né? Então às vezes são besteiras assim que fazem são Faz essa diferença, né? diferença. O Marcos Renato, tá aqui, olá Marcos, está aqui perguntando para a gente sobre a experiência, acho que tanto minha quanto a sua, de fazer fisioterapia à distância, né? Que quais são as perspectivas do tratamento com auxílio de comunicação por videoconferência? Nós fomos praticamente empurrados para o tratamento à distância com o Covid, né? Foi a única alternativa que a gente dessa área teve no período da pandemia. E eu acho que hoje a gente está num momento bom em que a gente pode utilizar o que foi produtivo no treinamento à distância, na fisioterapia à distância, mas a gente já entende que tem determinadas situações ou determinadas fases do tratamento que a presença física é fundamental, não é, Thiago? O que você imagina? O que você pensa? Eu acho que, assim, se a pessoa já tem novamente, uma boa consciência corporal, porque assim, o computador a gente fica limitado no 2D, né? Para eu preciso analisar a postura, né, como é que tá, eu não consigo às vezes ver se o cara tá dando uma compensada, então, como você disse, pela Covid a gente foi forçado, até nós como fisioterapeutas anteriormente não podíamos fazer nenhum tipo de atendimento por vídeo, né? E aí, por conta do Covid, foi liberado isso aí. Então, tendo uma boa consciência, já é um praticante de atividade física, ou numa primeira avaliação você sente que a pessoa tem a capacidade de, às vezes, fazer exercício, a cinesioterapia, alguma parte assim, sozinha, ok, mas tem hora que o paciente precisa de uma liberação, precisa de uma terapia manual, enfim, aí não tem, infelizmente, não tem como... a gente até já tem algumas automobilizações, umas coisas para a pessoa fazer, mas tem hora que tem que ser a ação do profissional mesmo tocando, né? Uhum, uhum. Eu acho que funcionaria como uma alternativa secundária, né? Eu ainda não. Se bem que eu posso falar, Marcos, que a gente teve durante a pandemia uma experiência com não reabilitação, mas recondicionamento físico de pacientes que foram internados no Hospital das Clínicas com Covid. É um trabalho que tem em andamento, dos trabalhos lá do nosso grupo. E parte do condicionamento físico desses pacientes, grande parte deles eram feitas mesmo por videoconferência, e do ponto de vista de ganho geral de condicionamento básico mesmo, aeróbico, um grupo que estava muito limitado, que foi um paciente internado em UTI grave pós-Covid, a gente teve resultados, está tendo resultados interessantes. Óbvio que a gente acabou percebendo que justamente em cima do que o Thiago falou, pela baixa autoconhecimento corporal, às vezes pelas compensações, ou porque era um grupo extremamente doente, algumas intercorrências foram acontecendo no meio do caminho e a gente precisava ver esses pacientes de forma presencial e corrigir isso. Temos mais perguntas chegando aqui, uma pergunta da Rita. Para quem não tem muito tempo, mas que quer usar escadas do condomínio para se exercitar, isso é possível? Melhor só subir e descer de elevador para não sobrecarregar o joelho? Então, essa pergunta é super legal, porque é importante que se entenda um conceito, que é o conceito de atividade física.
qualquer coisa que implique em movimento durante o dia, quando a gente está acordado, é melhor do que ficar sentado, parado, respirando. Então, assim, hoje não há aquela regra de eu preciso pelo menos fazer 30 minutos de exercícios contínuos aeróbios por dia. Não, eu posso somar isso no decorrer do dia por meio de movimentação. E, entre elas, realmente, subir escadas, usar rampas, levantar e andar em volta do escritório, tudo isso já conta. Subir escadas, na verdade, é um baita do exercício físico, é um exercício que dá um condicionamento aeróbio e pode dar também, melhora a parte muscular. O que acaba acontecendo é que é uma atividade, às vezes, difícil para quem não está acostumado, para quem tem, às vezes, uma artrose no joelho, que está com sobrepeso, tem uma lombalgia. Tem que se tomar bastante cuidado na hora de subir escada, de subir de uma maneira correta, usando o pé todo no degrau, empurrando o pé contra o degrau, né, deslocando o corpo um pouco para frente. Então, assim, não ficar usando só a ponta do pé para subir a escada e começar devagarzinho, começar com um lance. O gasto energético que se tem, às vezes, dependendo do quanto a pessoa usa e faz a escada, é até muito maior do que uma corrida. Tanto que hoje já tem até competições, existem maratonas verticais, corridas verticais, que são corridas feitas em escada. Em relação a descer, o benefício do ponto de vista energético é um pouco menor, o ganho que se teria nisso é mais o trabalho de equilíbrio mesmo, e tem que se ter um cuidado de fazer essa aterrissagem do pé no chão para não machucar. Chama atenção para essas questões de exercício na escada, para usar uma escada bem iluminada. Cuidado com escadas escuras e superfícies ruins. E às vezes também esse aspecto de você só descer de elevador, às vezes para o começo, acho que mas você também vai estar renegando uma fase excêntrica da contração de quadríceps, que é uma contração importante também para a gente trabalhar. Exato. Então, o controle neuromuscular, então, por mais que vocês falam que para descer todo santo ajuda, mas é importante você ter um músculo que vai te segurar nisso, né? Então, também é Não, interessante não renegar essa não fase. é exatamente trabalhar também. A Bárbara Cardoso pergunta aqui: olá, tive uma luxação patelar no sábado, farei a ressonância amanhã, mas provavelmente, Bárbara, provavelmente é uma lesão no retináculo medial. Joelho que em 2016 ela rompeu o ligamento. Estou preocupada com o tempo de recuperação. Alguma dica? Gostaria de ter uma visão se com brace deve ser, consigo retomar as atividades em 1 a 2 semanas. Ela está preocupada com isso. Quer comentar alguma coisa sobre a lesão retináculo medial, Tiago? Eu acho que o mais importante seria a confirmação do diagnóstico, né? Se foi no sábado, eu acho que está bem Está agudo muito, ainda. muito agudo, né? Ela deve estar com edema ainda, bastante dor, com dificuldade de, Isso, né, Bárbara? Você deve estar com dificuldade de mobilização, talvez um pouquinho de derrame, dependendo da intensidade que foi, né? Nessa fase talvez seria mais interessante pensar um pouquinho nos sintomas inicialmente para os outros passos futuros, a melhora do sintoma, né? E aí depois pensar nos objetivos a médio e longo prazo aí nessa reabilitação. O importante aqui nessa fase inicial, que você está na fase agudíssima, é fazer uma contenção mesmo da articulação, gelo, usar o brace mesmo, usar a joelheira. Muitas vezes, às vezes a gente tem que, dependendo da intensidade da dor, usar analgésicos mais potentes e anti-inflamatórios e procurar, já mesmo nessa fase, fazer um mínimo, um pouco de ativação muscular em isometria, né, Tiago? Pelo menos para ajudar na drenagem do Minimizar, né? edema, né? Não, não, Isso. não hipotrofiar essa musculatura nessa E fase trabalhar a inicial. musculatura adjacente, dependendo como for, né? Você também não teria nenhuma outra restrição de uma maneira isolada, você trabalhar toda a musculatura adjacente que não está envolvida nessa articulação. Aliás, é fundamental manter esse restante. Então, acho que essa é a nossa dica aí para você. Faça um repouso localizado da articulação,
mas mantenha um trabalho de isometria, ou seja, faça contrações suaves na musculatura em volta da articulação. Ela está aqui. Estou sim com um derrame pequeno e dor leve, mas preocupado mesmo com a recuperação e tempo. Melhor ainda, olha, o derrame é pequeno, a dor é leve. Olha, quando a gente fala em recuperação, a primeira fase é você ficar sem dor e conseguir fazer a mobilização completa dessa articulação, tá? Você conseguir realmente deambular já sem sintomas. A gente calcula isso dependendo da fase da intensidade que foi da lesão, que realmente vai ser aí por volta de 10, 14 dias mais ou menos. Tá? Nessa fase, possivelmente, você vai continuar usando o brace. Tem algumas situações, e principalmente em lesões recidivantes, que aí a recuperação é um pouco mais demorada total, porque você vai ter um pouco de instabilidade na patela, ela vai ficar mais... vai falsear. Então, nesse sentido, o que talvez seja um pouco mais demorado, Bárbara, seja o trabalho de fortalecimento muscular, tá? Aí vai demorar aí mais algumas semanas para você voltar ativo e voltar a fazer seu esporte. Tem aqui uma outra pergunta da Valquíria. O ideal é treino funcional ou musculação? O que você acha, Thiago? Depende. Eu acho que depende do que você procura, né? Porque se é para um caso um pós-cirúrgico, eu preciso ter um ganho de massa muscular, recuperar essa massa muscular e depois eu introduzo o funcional. Mas se a pessoa está sem lesão, quer uma atividade de realizar uma atividade física, eu acho que vai muito do gosto. Sendo de uma maneira orientada por um profissional de educação física ou por um fisioterapeuta, assim, eu acredito que aí vai muito do gosto do que você prefere, mas os dois têm as suas peculiaridades, né? Que você vai trabalhar talvez a musculação, uma musculatura mais isolada, uma cadeira extensora, flexora, assim, e o funcional você já trabalha o global numa função pré-determinada para você. Então, aí eu acho que seria mais nesse aspecto. A Valquíria está complementando aqui que ela tem fibromialgia. Então, isso é importante, é a nossa dúvida que a gente tinha, né? Qual a condição da pessoa? Tem fibromialgia, as dores estão frequentes mesmo com medicações. Bom, aí a gente abre um parênteses. Diferente de uma pessoa que está numa encruzilhada, não faz nada e quer fazer musculação, treino funcional. Nesse caso, Valquíria, o mais importante seja você partir para um treino funcional ou partir para musculação, é começar de forma bem gradual, num volume, que é uma combinação de intensidade e frequência mais baixo. A minha tendência para você, se você fosse minha paciente, seria sugerir para você começar com musculação, se você não está fazendo nada. Por que a musculação? Porque muitas vezes o paciente com fibromialgia, ele está com a musculatura muito em desuso. Na musculação, a gente tem a vantagem de trabalhar de forma mais controlada os grupos musculares. Você consegue... Primeiro, você isola um grupo muscular. Quando você faz um treino funcional, às vezes você vai trabalhar mais grupos musculares ao mesmo tempo, você vai trabalhar 2, 3 articulações ao mesmo tempo, você vai ter que pensar em ativar o core, você vai ter que pensar na respiração, cuidado com o equilíbrio. Na musculação, não. Eu quero trabalhar o quadríceps. Eu vou lá e faço um exercício de cadeira extensora. Ou até antes disso, eu coloco uma caneleira e começo de forma mais gradual. Com isso, a gente consegue controlar, Valquíria, a intensidade do seu treino, com o número de séries, o número de repetição e a carga utilizada. Tá? Então, eu tenderia a te sugerir, a menos que você fale, não, Fernanda, eu já faço musculação, ainda assim eu tenho dor. Aí é uma coisa que a gente... eu estou entediado, eu odeio música alta da academia, aí são coisas que podem ser discutidas. O fato é que, para a fibromialgia, a recomendação, além do exercício físico aeróbio, é interessante que o paciente se condicione do ponto de vista de endurance muscular também. A Paula, da Movimenta Reumato, pergunta: e o que vocês acham do uso das órteses durante a prática esportiva para proteger articulação ou segmento?
como a nasal ou de neoprene, para fibrocartilagem triangular. Tiago, Eu, as órteses de uma maneira geral, e principalmente ela está dando um exemplo aí da prótese nasal. eu acho assim, você pensar que a órtese ela é um dispositivo externo que vai te auxiliar em algum momento, né? Ou de proteção, ou dissipação de carga. Então, dependendo da fase da reabilitação, eu acho que a órtese é super bem-vinda. Até mesmo uma palmilha em algumas diferenças de membros, ou um arco medial muito desabado. Tudo isso são referências externas que temos para auxiliar também na reabilitação. Ou um atleta de vôlei que teve um entorse, está voltando a saltar, ainda não tem aquela confiança do tornozelo. Então, se você usa aqueles protetores laterais de estabilização do tornozelo, que são tão almofadados, que permitem uma certa mobilidade, principalmente que vão bloquear um pouquinho mais a inversão, talvez a inversão. Então, eu acho que é super válido, mas às vezes, quando você tem algo externo fazendo por você, às vezes seu corpo meio que acostuma, né? Então, tipo, eu tenho a sustentação, então você pode perder um pouquinho da ferência neuromuscular. Então, também eu acho interessante, às vezes, ir fazendo um certo desmame dessa órtese, no caso que eu dei do exemplo do atleta de vôlei. Uhum. Sim. Eu acho que, em especial, tem também essas próteses de proteção nos esportes com muito contato. Acho que é importante lembrar isso, que aí é fundamental. Aí não tem erro, a gente tem que usar mesmo, né? Continuando aqui, a Rita, quem tem lúpus tem mais risco de lesões? Há relação com outras doenças reumáticas também? Então, olha só, essa é uma pergunta bem bacana, daria aí só uma live só para falar sobre isso. Em especial no lúpus, o cuidado que a gente tem para orientar o paciente a fazer esporte é outdoor esse esporte, vai ser ao ar livre, vai ter muita exposição solar. Então, para aqueles pacientes que têm fotossensibilidade, o primeiro cuidado é isso, faz parte também dessa orientação. Pacientes com uso de corticoide ou que têm usado corticoide por muito tempo, a gente tem que ficar de olho em situações como osteonecrose, tanto humeral quanto fêmur. O corticoide nesses pacientes aumenta o risco dessa complicação, que é essa necrose, essa lesão na articulação, principalmente do quadril. O corticoide também, em doses prolongadas, pode propiciar, facilitar lesões ou rupturas musculares, mais ou menos em junções tendíneas. Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter. Mas, de forma alguma, nós devemos contraindicar pacientes com lúpus que eles não devam fazer exercício. Obviamente, a gente tem que usar os critérios que o Colégio Americano de Medicina Esportiva orienta sobre contraindicação, que vale para qualquer esporte, que é febre, determinadas arritmias, insuficiência cardíaca, né, determinadas coagulopatias com risco de sangramento, pacientes que tenham convulsão em função da sua doença, têm que fazer sempre esporte ou atividade física com alguém perto, cuidado para as atividades aquáticas para não ter risco de ter uma convulsão e um afogamento dentro d'água. Então, acho que por isso que existe essa customização, essa individualização, no caso do paciente reumático, na hora de prescrever exercício físico. Então, acho que é isso. A Sônia Gomes pergunta, após fratura de rádio e ulna, qual o melhor esporte para voltar a praticar? Bom, Sônia, essa fratura ela foi totalmente consolidada, foi uma fratura cirúrgica, é uma fratura que ainda está em recuperação, ficou Como é que ficou? Você ficou sintomática? Porque teoricamente, se você teve uma consolidação completa, um bom alinhamento dessa fratura, teoricamente você pode voltar a fazer suas atividades físicas normalmente. O cuidado que tem que se ter se essa fratura foi decorrente de osteoporose, que é uma coisa que às vezes a gente vê com pacientes reumatológicos. Nesse caso, é importante ter essa certeza se tem um componente de osteoporose associado, e aí entra-se a prescrição de exercício para o paciente com osteoporose.
Nossa, gente, já está quase na hora aqui de acabar a nossa live. Vamos ver. A Leni Camargo pergunta: eu tenho artrite reumatoide e também síndrome de Sjögren. O que posso fazer para melhorar? Sofri demais com Sjögren, mas não quero tomar mais corticoides para o Sjögren. Então, assim, Leni, realmente são duas condições que são bem desafiadoras para o paciente. Em termos de exercício físico, o que é importante você fazer se você, primeira coisa, é chato realmente manter corticoide. Hoje a nossa tendência na reumatologia é minimizar ao máximo o uso do corticoide, tanto que a gente tem inúmeras outras medicações que são utilizadas para justamente evitar a permanência prolongada em doses altas de corticoide. Então, acho que isso é importante você discutir as opções medicamentosas com o seu reumatologista. Agora, em termos de exercício físico, tanto o paciente com artrite reumatoide quanto o paciente com síndrome de Sjögren costumam ter muita fadiga, cansaço, né, incapacidade de executar várias tarefas no mesmo dia. O jeito de se minimizar essa fadiga é fazer uma atividade aeróbia de baixa intensidade. Caminhada, se for possível, bicicleta, dançar, alguma atividade aquática. Então, a atividade aeróbia ela vai te permitir, quando feita de forma consistente e repetitiva, melhorar o seu VO2, que é a sua capacidade aeróbia, e com isso a sua fadiga vai diminuir. Paralelamente, também você pode fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Vamos lá, aqui, continuando, porque a gente está com várias perguntas chegando aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta do... Ah, sim, tem uma pergunta aqui da Dalva Maciel. Deixa eu ver aqui. Eu tenho lúpus, estou com várias fraturas na coluna. Qual atividade física eu posso fazer? Oi, Dalva. Então, pelo fato de você ter fraturas, histórico de ter tido fraturas na coluna, é muito, muito, muito importante. Primeiro, essas fraturas elas já estão estáveis, já passou a fase aguda, você já não sente mais dor. Como é que está essa condição clínica sua atual? Possivelmente você deve ter tido essas fraturas em função da osteoporose associada ao lúpus. A orientação aí nesse caso é que você já é considerado osteoporose, isso mesmo. A orientação é que você faça um trabalho de preferência com o fisioterapeuta nessa fase inicial, de um fortalecimento muscular global, de core, de musculatura profunda da coluna. Primeiro você tem que estruturar bem esse tronco. E a partir daí, feita essa fase inicial, aí a progressão pode ser feita. Não há indicação, você não pode fazer exercícios mais de alto impacto, exercícios de saltar, corrida, cuidado com dança. Então, assim, o core, a base da sua reabilitação vai ser fortalecimento da sua musculatura de tronco. Quer complementar alguma coisa, Eu vou Thiago? perguntar se você costuma recomendar hidroterapia nesse tipo de... Uhum, desse tipo de paciente. Bem, uma pergunta legal aqui que ele fez, Dalva. Você pode sim fazer atividade aquática. Existe assim uma história de exercício na água eu não vou ganhar massa óssea, né? Mas na verdade a gente não vai esperar que você ganhe massa óssea fazendo exercício aquático. Eu quero que você se sinta bem, ganhe um condicionamento aeróbio e tenha força física. E a água é um excelente método para fazer atividade física, considerando que você teve essas fraturas na coluna. Então, assim, hidroginástica feita de uma maneira correta, supervisionada, pode ser uma alternativa interessante para você. Mas, independente disso, é bom você manter paralelamente uma atividade gravitacional mesmo, alguma coisa também fora da água. Vamos ver aqui. Eu acho que a gente já chegou aí aos 45 minutos, pessoal, da nossa live. Eu vou só complementar aqui em relação à história do Covid. Né? Tem uma pergunta aqui que em relação aos atletas que tiveram Covid, se tem relatos de perda de performance. Eu posso até depois ouvir se os colegas têm visto isso também, mas a gente que trabalha na área, que atende muito atleta,
é muito comum acontecer isso mesmo, Tiago. Muitas vezes, mesmo uma pessoa extremamente condicionada, um quadro de Covid que não necessariamente foi grave, a pessoa não precisou internar, etc., há um decréscimo absurdo, às vezes, no condicionamento aeróbio dessa pessoa. Então, era gente que às vezes corria maratona, treinava 3, 4, 5 vezes na semana corrida e depois de um Covid aí leve para moderado, mal consegue correr 5 quilômetros, né? Então, isso é um desafio que a gente tem visto no esporte de alta performance. Por isso que vale ressaltar, é tão importante a prevenção, e mesmo que quem está vacinado, está em fase competitiva, se proteger ainda usando máscara para evitar esse imprevisto do Covid. Então, acho que finalizar. Eu agradeço extremamente vir aqui as perguntas, a presença de vocês, a gente está às ordens. Quem quiser mais mandar pergunta pode entrar em contato conosco via Sociedade Paulista de Reumatologia. Vai ser um prazer aí responder as demais perguntas. A última pergunta aqui da Georgia Portilho: como evitar lesões no joelho e no punho com vôlei? É aquilo que o Thiago tinha falado mais cedo, né? Justamente o punho no punho e o joelho são lesões, são áreas muito frequentes de lesão no vôlei. E aí, Thiago, o que você Eu acho que sugere? precisaria ver, pensando no joelho, eu acho que muito a maneira, provavelmente, qual posição você joga, né, no vôlei, e se você faz muito salto, que maneira que você aterriza, se você tem um valgo dinâmico, se você anterioriza muito o tronco. Então, acho que tudo isso precisa ser avaliado para a gente saber como prevenir. Talvez, se você já tem dor no joelho, é uma tendinite, uma inflamação na gordura de Hoff, tudo isso pode ser por uma sobrecarga no mecanismo extensor. Então, é uma avaliação mais completa, a gente consegue te falar, ó, vamos prevenir isso. É a mesma coisa em relação ao punho, né? Como é que está sendo o saque, se está conseguindo estabilizar bem o punho, a recepção, enfim, eu acho que uma avaliação da biomecânica do gesto esportivo vai dar ferramentas para eu falar como é que eu posso fazer uma abordagem para prevenir essas dores que você tem ou não quer ter. Exatamente, é isso aí. Tá bom, pessoal, muito obrigada, ótima noite. Vamos continuar torcendo aí para nossa seleção, que sexta-feira tem jogo de novo. Um grande Muito abraço para obrigado, boa noite todos. para Boa noite, todos. obrigado, Thiago. Obrigado, Fernando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.